Porque o golpe militar, esse golpe começou a ser planejado em 54. O golpe foi abortado porque o Getúlio deu um tiro no coração. Aí depois veio a eleição do Jânio, ele participou da campanha do Lott, General Lott, né, Marechal Lott, que era um homem de esquerda, um progressista. Com a renúncia do Jânio, os militares tentaram impedir a posse do vice. E na época o vice era votado. E o Jango teve mais votos que o Jânio. Sua Excelência, o senhor Presidente da República, João Belchior Marques Goulart. Peço a Deus que me ampare para que eu possa servir a nossa pátria com todas as forças, com energia e sem temores, para que possa defender a independência do Brasil, a grandeza nacional e a felicidade do povo brasileiro. Aí o Brizola, a partir do Rio Grande do Sul, né, fez a cadeia da legalidade, que a Dragão do Mar aqui retransmitia. O que se discute no Brasil é a necessidade de se passar de um regime que desconhecia a existência desses 40 milhões de servos. O senhor Presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. O senhor Presidente da República deixou a sede do governo. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro Presidente da República o Presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Tudo isso tendo a cobertura da Rádio Dragão do Mar e uma cobertura, vamos chamar de singular. Gamaliel Noronha, Edmundo Maia, Antônio Frota Neto. Então, esses jornalistas se revezavam na Dragão do Mar. O grupo que mais se destacava era da Gazeta de Notícias. Os demais jornais, o Povo, os Associados, eram basicamente esse. O Nordeste. A Gazeta era como se, digamos, fosse a linha de frente. Olha, a atuação da imprensa do Ceará na ditadura militar foi sofrível. Acho que foi deprimente. Primeiro porque, não digo, porque o alto comando da imprensa do Ceará, você tinha, por exemplo, os grandes jornais do Ceará. Nesse tempo, no começo, não tinha Diário do Nordeste. Era o Povo, que pertencia à família ao Paulo Sarazate, que era um dos arautos da Revolução. Foi o primeiro procônsul da República do governo Castelo Branco. O Sarazate mandou nesse país. Eu vi o Sarazate chegar em reunião das casas produtoras aqui, e o pessoal fez reivindicação e disse, olha, amanhã o presidente baixa um ato complementar. Dia seguinte o presidente baixava um ato complementar. O Correio do Ceará e o Diário Associados, todinho, com rádio e televisão todinho, era do Manelito Eduardo, que era se dizia, um dos líderes civis da Revolução. Entendeu? A Tribuna era do meu amigo Sancho, que eu trabalhei, fui chefe de reportagem da Tribuna, muito meu amigo Sancho. O Sancho era um homem de direita, tão de direita, e amigo de generais, vivia para generais, que tem um filho chamado Inimar, em homenagem ao general Inimar, que foi o comandante da região militar aqui. Em 64, eu, deputado estadual, fui cassado. Fui cassado como comunista. Pessoal do Exército. Chegar lá e... Que é aquela pessoa da Decaré? Dona Galça estava lá e disse, ele está? Não. Aí eu saí pelo fundo de trás da cara, aí eu fui me apresentar. Quando cheguei lá, era um major que estava lá. Pronto, major. Quer você? Sou o Peixoto de Alencar, da Rádio Dragão do Mar. Aí ele pegou lá um cara de papel. Não tem nada contra você aqui, não. Não tem nada, não. Agora não tem nada. Aí ia passando o ministro foi prefeito aqui em Fortaleza, o Walter Cavalcante. Ia passando, eu assim, ele não gostava de mim, tanto assim que quando ele saiu, eu voltei pro major, o major disse, fechou, ficamos lá dentro, apresentar lá o general. Pronto, aqui, ó. Rapaz, você está preso. O que eu fiz? Você fez um bocado de coisa.
Aí ele levou lá em 3 vezes. A minha prisão se deu num sábado, 6 de abril, à tarde. E essa tarde, nessa coisa, chegaram 4 militares num jipe e assim se deu minha detenção. Nesses dias em que eu estive preso, aproximadamente 20 dias, Blanchard Girão, Américo Barreira, professores universitários. A passeata da Praça de Alencar, em 23 de junho de 68, eu, além de participar da passeata, eu ia, nos dias que antecederam, nos preparativos dela, levando informações, eu fui destacado pela Gazeta para fazer a cobertura. Eu, de repente, me senti cercado por vários policiais que me espancaram barbaramente, inclusive esses dentes todos são... Eles quebraram todos, eu tive que implantar os dentes da frente todinhos. Principal mesmo, a experiência minha foi durante o movimento estudantil, né? Em 1969, quando eu fui preso durante um protesto contra a visita do Nelson Rockefeller ao Brasil. Aí eu passei uns 4 meses preso e cheguei a ser julgado e enquadrado na Lei de Segurança Nacional e passei 4 meses no quartel da Polícia Militar. Mas em 1971, aí o governador, o coronel César Calles, foi eleito governador do Ceará. E na campanha dele, eu era correspondente do Jornal do Brasil, que era, na época, um dos jornais mais respeitados do mundo. E dava o meu noticiário correto sobre o Ceará, e sempre citando o coronel César Calles como um coronel que a Revolução estava impingindo. E eu, então, fui considerado pelo César Calles e pelo staff dele como inimigo deles, porque eles achavam que eu estava fazendo campanha contra eles. E o César Calles, eleito, deu uma entrevista coletiva, na qual me advertiu que não admitia mais que eu publicasse no Jornal do Brasil notícias que ele chamava que denegriam a imagem do Ceará. Eu passei um cabogama para o Jornal do Brasil, comunicando ao editor o episódio. Então eu recebi um telegrama cabogama do Amaury Matos, que era o editor nacional do jornal, um texto altamente jocoso que dizia simplesmente o seguinte: Rangel, pergunte ao governador César Calles quantas ações ele tem da SA Jornal do Brasil. Se ele tiver uma a mais do que 50, faça tudo o que ele mandar. Como eu não precisei nem constatar que o doutor César Calles não tinha nenhuma ação no Jornal do Brasil, eu continuei meu jornalismo independente. 72, fevereiro, dia 29 de fevereiro, eu elaborei um programa. Eu era produtor, produzia e apresentava, como todo mundo no MEB. E naquela época a gente tinha que mandar o script para a divisão de censura da Polícia Federal, para eles liberarem. E nesse programa que eu fiz sobre a visita do Nixon à China, eles acharam que eu estava fazendo propaganda comunista, foram 4 brutamontes, me pegaram, me levaram. Bem, me ameaçaram muito lá na Polícia Federal. Eu passei 2 dias presos. No último dia, o dia quase todo em pé, as pernas inchadas. E, bem, chegou a falar para o Laudelino Coelho, que era o delegado da Polícia Federal, o superintendente, era o todo-poderoso, era o terror, né? E eu disse: olha, eu não entendo, doutor Laudelino, porque todo esse problema, toda essa confusão, todo um programa não foi nem ao ar. Ele disse: você acha, seu filho da puta, se esse programa tivesse ido ao ar, você ainda estava falando uma hora dessa? Dia 3 de junho de 74, aí eu fui sequestrado pelo Exército, pelo DOI-CODE. Passei uma noite sendo torturado aqui, numa unidade do Exército, onde hoje funciona a Secretaria de Saúde do Estado. Uma sala, teto, parede, o piso, tudo vermelho. Só tinha uma mesa com umas cadeiras, em cima da mesa a maquinazinha de dar choque. Passei uma noite levando choque, levando porrada. Me levaram para Recife, para a unidade do 4º Exército, do DOI-CODE lá em Recife, no 4º Exército. Aí lá eu conheci o inferno.
Eu passei uns 15 dias sendo torturado diariamente. E o Edmundo Maia foi uma das figuras mais perseguidas, mais injustiçadas da história da imprensa brasileira. O Edmundo era um revoltado. O Edmundo era um rapaz que tinha uma situação pobre, ganhava pouco, e era revoltado, mas um revoltado não tinha nada de ideológico. Aí criaram uma capa de comunista para o Edmundo, e o Edmundo tinha umas frases que terminava estragando. Em primeiro lugar, o Edmundo é uma pessoa da maior integridade intelectual, moral e cívica. Ele tinha uma posição política definida, ele não era dúbio. Ele era um lutador contra tudo quanto fosse tipo de exceção, de coerção, de limitação, de inibição, de censura. Eles pressionaram muito o Edson Queiroz para botar o Edmundo para fora da Verdes Mares. O Edson Queiroz nunca botou. O Edson Queiroz dizia: esse é o meu comunista predileto. Entendeu? O Edmundo nunca foi comunista. O Edmundo era um ser bacanérrimo, doente, pobre. Mas por quê? Porque o Edmundo era correspondente da Última Hora, do Samuel Weiner. A Última Hora foi uma revolução que na imprensa brasileira, a imprensa brasileira só teve duas revoluções de evolução tecnológica que revolucionaram a imprensa mesmo. Foi a Última Hora do Samuel Weiner e o Jornal do Bonaparte aqui em Fortaleza, que mudou a imprensa. A imprensa do Ceará se diz antes e depois do Jornal. E a imprensa brasileira antes e depois da Última Hora. E o Edmundo era da Última Hora. E a Última Hora se fustigava permanentemente a ditadura. Agora, minha perseguição enquanto jornalista foi por conta do jornal Mutirão. Foi por conta do jornal Mutirão. E o jornal Mutirão foi, dos jornais regionais alternativos, foi o mais longevo. Ele foi de 77 a 82. Em 63, eu pertencia ao jornal O Dia, eu era o editor do jornal. Em janeiro daquele ano, de 64, eu fui admitido no serviço público, janeiro ou fevereiro de 64, por concurso. Quando foi em 66, em maio mais precisamente, eu estava na minha repartição como técnico em datiloscopia e o chefe me chamou: o secretário quer falar com você. Quando eu chego no gabinete dele, já estava o jornal da matéria, o jornal O Dia. Aí a pergunta dele foi esta: então essa matéria é do senhor contra o seu secretário de segurança? Eu disse simplesmente: secretário, essa matéria é de 63 e no ano seguinte é que eu entrei no serviço público por concurso. Logo, essa matéria não era para ter vindo para cá. Ele simplesmente, eu já estava fazendo o curso de perito, 66. Aí ele mandou me recolher. O general Tiberê do Amaral era comandante da 10ª região. O general era um amazonas de arbítrio, entendeu? O general era grosso, entendeu? Todo mundo tinha medo dele. Um dia o general Castelo Branco chega a Fortaleza. Aí eu estou no aeroporto, quando vem, depois do desembarque, aí vem o presidente da República, Castelo Branco, o Tiberê, o governador, vem aquela entourage todinha, e o que acontece? Faz-se aquele corredor polonês, todo mundo aqui de lado para eles passarem, né? E eu estava lá no corredor polonês. Quando o general Tiberê passou por mim, ele me viu, ele parou, voltou, pegou o pé e o calcanhar, em cima do meu pé aqui. Aí quando ele botou o pé no meu, eu afastei assim pro pessoal: aí, turma, o general pisando no meu pé. Na frente do Castelo Branco, do governador, todo mundo. Aí foi um mal-estar, ele caiu com a cara de bicho. O Castelo não ia parar, né, os milicos dele. Aí o Sec pegou, aí aumentou mais o ódio dele por mim. Tem lá um Francisco Barreto, viu? Que era o satanás da minha repartição. Era o dedo duro. Foi ele que me dedurou. Então tinha esse pessoal, João Alencar Monteiro, né? Eles tinham lá o cão de guarda deles, era um tal de Café, cara do 1,80 m, um homem de uma força bruta. Tinha um cara que era muito temido lá na Polícia Federal, que era o Pires, um morenão, alto, forte. Do DOPS tinha o Luiz Coelho. E esse Teobaldo, depois de um tempo, ele se tornou
o maior dedo duro na história da imprensa do Ceará. Realmente, isso está na história, né? Isso está aqueles que, provadamente, alguns, outros estão sob suspeição. Primeiro porque nós éramos policiados a priori, mas eu não sofri pressão propriamente dita. Meus irmãos sofreram. Para mim, o regime militar ele foi mais cruel, não no que fez, mas pelo que nos marcou. Então, esta insegurança foi a marca registrada para nós profissionais e do magistério também. Eu estava no magistério, eu não sabia se aquele aluno... Nós tivemos, né? Eu tive oficiais desde os cursinhos de jornalismo, né? Tive oficiais que se identificaram, eu estou fazendo este curso. Quer dizer, o que ele estava fazendo ali? Existem coisas, inclusive aqui no Ceará, que permanecem desconhecidas. Hoje há o caso, eu tenho que falar, porque as pessoas sabem na comissão e tudo, o caso de uma jornalista muito conhecida, que é a Dízia Sá, e que tem contra si a colaboração com a ditadura. A Revolta das Saias foi um movimento feminino contra a minha expulsão do Justiniano de Serpa. Então, a quantidade de meninas das passeatas foi tão grande que os jornais da época chegavam a caracterizar como as maiores passeatas femininas da América Latina. Houve uma situação em que os meninos pegaram um caixão e levaram para a porta da casa da senhora Dízia Sá. Eu fui chamada e fiz um comício em frente da casa dela no centro, caracterizando que, naquele momento, a diretora estava sendo enterrada pelo seu arbítrio, pela sua compactuação com os órgãos de repressão e com a ditadura militar e, sobretudo, pela incapacidade de ouvir o clamor de uma juventude que lutava digna e seriamente por seus ideais. A Mirtes, para mim, foi uma menina um pouco desajustada. Já visto que o pai dela foi à minha casa, né, Alcântara Nogueira, pedir por ela, né, que não tinha como cuidar dela. Meu pai, intimidado, fazia uma média e fazia-se de amigo desta senhora, porque era o que lhe restava. Inclusive, em oposição à posição de minha mãe, que achava que ele deveria ter uma postura de combate. E o papai sempre dizia, a gente precisa ter jeito, né, e cuidado, porque esta senhora é perigosa. E a senhora Dízia Sá nunca, em momento algum, denunciou as visitas que a Polícia Federal fazia uma semana sim, a outra também à escola. Eu tinha um tio que era de Jacó, que ele era da Polícia Federal. Aliás, diziam que ele era mais tinha um órgão que era um órgão de fiscalizar, de policiar, de dedurar. Procurei, a mim ele nunca se ensinou para eu falar sobre... Fale sobre Pedro, sobre Manuel, não, nunca. E o Nobre, que era do sindicato dos ferroviários, foi preso. Ele esteve lá comigo naquela manhã, à noite, por volta das 20 horas, por aí assim, ou 8 ou 9 horas da noite, eu ouvi aqueles gritos abafados, como se alguém sendo torturado, com uma toalha na boca, ou um pano, coisa que o valha. Em relação a esse episódio do operário, que o Mainha denunciou, até ele morreu imaginando isso, que todos os indícios levavam a crer, e até algumas pessoas que lá de dentro, que partiu do superintendente da Refesa e que depois se tornou prefeito biônico, né, José Walter Cavalcante. Eu sou a filha do sofrimento, né? Eu nasci em 1964, em outubro, o papai foi preso em abril, eu nasci perto do aniversário dele, em outubro. Então, assim, talvez por essa razão, eu tinha uma afinidade muito grande com o papai. E a gente se entendia até com um olhar, né? Um simples olhar. Então, nesse período da prisão do papai,
teve a morte do vovô, né, que não suportou a pressão de ver o filho preso. E como o papai nunca nem colocou de forma aberta para a gente, mas o vovô cometeu o ato maior, né, que foi o suicídio. E isso já deixava marcas para o resto das nossas vidas, né? E na vida da gente, assim, o que eu me lembro, a gente teve a estrutura de casa desmontou, né? Porque o papai ficou preso, a gente foi morar uma época na casa da minha avó. Apesar das lembranças boas, né, que a gente foi acompanhado de uma menina que trabalha com a gente até hoje, tá ainda na casa, a gente chama hoje de Dinha, né, como se fosse madrinha. Então a Dinha foi com a gente, cuidava muito bem da gente, né, e a gente ia para o parque lá, se divertia. Tem algumas lembranças da casa, que era um casarão muito comprido lá do meu tio, do irmão da minha mãe. Mas no final do dia, quando eu era para dormir, eu não entendia por que minha mãe e meu pai por que eles não estavam presentes nesse momento. Isso marcou muito, tá entendendo? Você vê, assim, que o alcance da violência que foi cometida não é só na violência física e psicológica, né? E que não atinge só aquela pessoa que foi, né, de certa forma, tirada violentamente do convívio da sua família, mas de todo o grupo familiar, né, que está sofrendo por conta daquilo, sem saber, como a gente era muito pequeno, a gente não tinha consciência, o entendimento do que estava acontecendo, né? Eu me recordo de uma coisa, que é uma imagem que eu tenho quando criança, e isso já no final dos anos 60. O Mainha, para quem conhece, era um cara magro, franzino, e para prender um cara desse, iam 20, 30 militares, cercavam às vezes praticamente o quarteirão. Era uma coisa assim, ao mesmo tempo terrível, e é uma idiotice completa, né? De quem detém o poder e faz o que quer sem dar satisfação a ninguém. Então era um negócio humilhante. Eu me lembro que ele chegava em casa e era uma noite realmente infernal, em que ele, irritado, subia ao escritório, escrevia a página dele no jornal. Naquele tempo não tinha e-mail nem computador, então ele datilografava para enviar para o jornal, e o jornal também feito à noite. E aí ele saía para o jornal, quando era no outro dia, era novamente lembrado pela Polícia Federal, porque tinha escrito demais, tinha aberto a tinta. Ele conta uma história interessante, que o Mauro Benevides era o presidente da Assembleia, e ele ligou para o Mauro, e o Mauro disse: não, você aguente aí, vou tentar ver com o comando da 10ª região, o que é que posso fazer. E nada, e os caras iam e voltavam. Aí teve uma hora que ele ligou várias vezes. Na última vez, o Dória, ele disse que o Mauro disse: quem é que você ainda faz aí, Dória? Se entreguem logo. Isso ele contava, né? E aí ele se entregou. Quando ele conseguiu voltar a escrever, foi, acho que pessoas corajosas, né, na imprensa, que ele escrevesse alguns artigos com pseudônimo, não sei se é Rônio de Proença, se eu não me engano, e ele possibilitou que ele retomasse a vida, né, o comando da família, né, de poder sustentar a família. Talvez não veja o mundo com que sonho e sonharei sempre, mas meus filhos ou meus netos, tenho certeza, jogarão rosas vermelhas sobre o meu túmulo e dirão orgulhosos: ele sempre pensou no mundo bom para todos. Lanchar.